Então, antes da gente trabalhar, pelo menos, como podemos crescer nessas três áreas, né? Na fé, pelo menos dar umas pinceladas, né? Na fé, na palavra e na obediência, nós precisamos entender quais são os sintomas da falta de maturidade. E isso aqui é bem interessante. Eu peguei de um livro do John Street, Paixões do Coração. É um livro que ele vai abordar mais um tema do ponto de vista de, vamos dizer, a parte mais que envolve o sexo, né? As cobiças nessa área. Mas o que ele apresentou aqui a respeito de alguns sintomas que mostram, né, a imaturidade de uma pessoa ou de um cristão, isso daqui serve para qualquer outro tipo de pecado ou qualquer outra situação que a gente possa nos encontrar, né, nessa vida que o pecado nos rodeia, certo? Então, a falta de maturidade cristã pode ser detectada por alguns sintomas, né, do quais aqui o Street ele apresenta no seu livro Paixões do Coração. A primeira e essa aqui é a primeira de todas, é a principal, a primeira e a principal, na verdade, certo? É a falta de compromisso com as coisas de Deus. Essa é a primeira área em que você detecta que alguém, ou pessoalmente você, se torna imaturo, ou é imaturo como um cristão espiritualmente, certo? É a falta de compromisso com as coisas de Deus. Ou seja, a prática de disciplinas da vida cristã está ausente ou diminui. Age com indiferença quanto às coisas do reino. Ou seja, como a gente falou aqui, não medito profundamente na palavra, não oro, como foi dito pelos irmãos, né? Deixo para depois. Não, depois eu vejo, depois eu encontro um tempo, depois eu faço isso. Eu vou pulando o culto, ignoro o culto, eu escolho quais cultos eu vou, né? Quais tempos de programação com os irmãos da igreja eu vou participar. Então eu não me esforço para poder chegar até, porque, irmãos, a verdade, existe sim, claro, justificativas para você não vir a um culto. Obviamente, ah, listas, né, um trabalho, uma doença. Mas muitas vezes a gente cria a justificativa. A gente poderia muitas vezes se esforçar um pouco, como muitas vezes a gente se esforça para outras coisas, mesmo doente, mesmo com tantos afazeres, a gente se esforça para outras coisas. Mas o ponto é que quando eu começo a ser seletivo nos cultos, quando eu começo a ser seletivo nas coisas de Deus, isso é um sintoma de que eu sou imaturo, certo? Por conta disso, porque eu não sinto alegria, não sinto prazer, não sinto ânimo, acho um saco, acho um tédio, acho muito parado, acho muito, sei lá, né? Aí o pastor tem que virar um palhaço, ficar, né? Para ver se acorda no meio do culto. E tudo isso não é dali. Tudo isso vem de casa. Tudo isso vem do seu preparo, porque em casa você não está lendo a palavra. Você não está se dedicando, você não está se esforçando, não está buscando realmente a Deus. Você quer que todos os seus problemas sejam assim, ó, mágica, ou resolveu. E isso não é uma, um caminho que Deus escolheu para nós como crentes. O caminho que Deus escolheu é o caminho da palavra. É o caminho aonde eu leio, eu me aprofundo, eu fico em intimidade com Deus até que essa palavra, até que a fé, né, como diz lá em Romanos 10:17, que vem pela pregação e pelo ouvir da palavra, ela chegue até o meu coração e ela trabalhe, e eu seja exortado. Então não há um outro caminho, não há um outro meio. Se existem outras formas e outros meios, são coisas que aparentemente parecem ser boas naquele momento, despertam o meu coração, mas logo acaba. É como a droga. A droga ela tem um efeito. Você toma a droga te dá uma alegria, te dá um up, né? Te dá estou alegre, feliz, mas depois a droga acaba. E já era.
Então é tudo fogo de palha. Mas a palavra não, porque a palavra de Deus permanece. Ela vai permanecer eternamente. E ela permanece em nosso coração. Então, a falta de compromisso com as coisas de Deus, esse é o primeiro sintoma da imaturidade, certo? E aí daí, a partir daí vão aparecendo os outros, como as irresponsabilidades. Ou seja, nós não sabemos lidar com as obrigações comuns da vida. Você não sabe lidar com os seus relacionamentos, você não sabe lidar com o seu trabalho, você não sabe lidar com o seu tempo de descanso, você não sabe lidar com as situações, sendo um cidadão, com as suas finanças, com seus recursos, certo? Por conta disso, porque falta maturidade. Então você lida a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, você não tem um plano, você não coloca isso diante de Deus, você não ora. Isso aponta que você é imatura, você age muito na força, na energia daquilo que você sente naquele momento. Estou com vontade, vou lá e faço. Não estou com vontade, não faço. Isso são sintomas de imaturidade, porque uma criança é assim, certo? Uma criança é assim. Eu não quero, ela vai ficar gritando. Mas alguém que é maduro, não. Ele ultrapassa essa questão do querer, porque ele sabe que ele deve fazer aquilo. Ele não está subjugado ou dominado pelos seus sentimentos, certo? Então tem esse ponto também. Outra questão, outro sintoma que segue aquele outro lá, né, mais atrás ali sobre os sentimentos, a frequência de sentimentos raivosos. Então ira, explosões de ódio, né, raiva, né, aquele fervor ali, né, de chateação. Então alguém que se explode muito fácil. Então isso são sintomas frequentes da imaturidade. Descontentamento em geral, né? Ingratidão pelo que tem, né? Alguém que está sempre reclamando, está sempre triste pelo que possui. Obviamente, né? A gente nota a ingratidão, aquela pessoa, ela não olha para aquilo que Deus deu a ela, mas olha para aquilo que falta a ela, certo? Aquilo que ela não tem. Ela cobiça o que não tem, enquanto que ela não olha, não é grato pelo que ele tem. A outra questão é atitudes extremas. A pessoa passa de intensa felicidade para a depressão, letargia, preguiça, implacabilidade, né? Uma pessoa implacável, é resistência, né? Ansiedade ou medo ou tagarelice. De alguma maneira, todos nós vamos ter essas situações aqui, né? Todo mundo vai ficar feliz, todo mundo pode ter medo, todo mundo pode ter preguiça, vamos dizer assim, né? Pode sentir aquela vontade de não querer fazer alguma coisa, fica ansioso, mas a questão aqui é os extremos. São situações extremas em que a pessoa está muito feliz e depois muito triste, né? Tá a mil, mas depois bate aquela preguiça, aquela depressão, aquela letargia. Tá bem confiante, mas depois está muito ansiosa, está muito com medo. Então, é uma pessoa que vive em extremos, ou seja, ela não tem maturidade para ela dominar a si mesma, certo? Então, as situações vão movendo o agir dela ou os sentimentos dela. Então, isso são sintomas de falta de maturidade, como também o excesso de entretenimento. Então, para eu poder compensar, né, a fuga, é uma fuga, né? Para eu compensar a determinadas situações da minha vida que não acontecem, então eu começo a fugir, né? Para poder sentir uma alegria ou uma satisfação naquilo que no normal eu não consigo. Então aí as pessoas vão para filmes, televisões, né, vídeos, músicas, redes sociais, e aí também entram na questão de vícios que essas coisas também trazem a nós. E aí nós passamos de, ao invés de sermos
filhos de Deus que influenciam, passamos a ser filhos de Deus influenciáveis por essas coisas, certo? Então, é o excesso de entretenimento também. Então, tudo isso são sintomas. Se você fica mais tempo no celular, né, do que exatamente pensando, meditando, orando, lendo a palavra, então isso é um sintoma, né, desse excesso de entretenimento que domina a sua vida e te impede de você crescer em maturidade. Como também poderia ser qualquer outro tipo de entretenimento que não precisa ser celular, mas qualquer coisa que te prenda, certo? Que te aprisione. E aí, por fim, atitudes defensivas ou de não saber lidar com conflitos. Então, pessoas que acusam os outros de atacá-lo, assumem pouca ou nenhuma responsabilidade por seus sentimentos ou por seus atos, né, suas ações, atitudes, e culpam os outros por seus próprios problemas. Então, a tendência é alguém que é imaturo vai para essa linha, certo? Não sabe lidar com seus conflitos, se coloca na posição de vítima, ataca ou se coloca numa posição defensiva, não quer resolver a situação. Então, isso mostra a imaturidade. Temos que tomar cuidado com isso. Por quê, irmãos? Porque todos nós, e como foi dito também pelos irmãos aqui que compartilharam, em algum grau somos imaturos espiritualmente. E podemos perceber esses e outros sintomas. Então ninguém aqui, e nem eu, estou na condição de dizer assim, olha, irmãos, eu já cheguei à maturidade, eu vou ensinar vocês o caminho da maturidade, tá? Vou ensinar vocês. Que a tendência, né, obviamente, as pessoas olharem para o pastor como, não, o pastor é impecável, né? Ele não peca, ele é um sujeito que, olha, você pode fazer o que você quiser, cuspir nele, bater nele, jogar pedra nele, ele vai ficar lá paradinho, vai, sabe, não vai ter nada com ele, né? Nada atinge ele. E não é, porque no fim das contas, a maturidade perfeita, né? Que é no fim das contas a glorificação, é no céu. Ali sim, realmente, não teremos a presença do pecado, não teremos essa velha natureza, né, que nos atinge, que nos ataca constantemente, para não fazermos a vontade de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, em alguma medida nós somos imaturos. Podemos ser, em nível de grau, podemos ser muito imaturos, ou podemos ser, né, pouco imaturo, ou indo mais para uma maturidade cristã crescente. Então, a questão aqui é que enquanto nós estamos aqui, nós estamos lidando com isso e lutando para o crescimento em maturidade. Por isso que, qual é o fim do crescimento em maturidade? Quando chegarmos ao céu. Aí sim, nós vamos ser ali realmente perfeitos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos avançando, deixando a imaturidade e crescendo em maturidade. Então, o que não podemos é nos manter imaturos, achando que nosso atual estado é suficiente para levar a vida, que é esse o objetivo do nosso estudo. O nosso estudo não é que você se sinta o crente perfeito, ou um crente que, olha, não, pastor, depois desse estudo de maturidade, agora nada me atinge, sou maduro completamente. Não. Mas é levar a entender que você nunca vai estar maduro aqui e que você precisa sempre, então, crescer em maturidade, avançar em maturidade, como Paulo, prossigo para conquistar, né? Eu avanço. Então, Paulo está numa corrida. Quando você lê lá em Filipenses 3, ele está avançando. Paulo não chegou lá, está prosseguindo ainda. Então, nessa carreira da vida, nós estamos prosseguindo. E por conta disso, nós não podemos parar no meio dessa carreira e dizer assim, não, agora estou bem, não vou precisar mais crescer espiritualmente, já sei tudo, já domino tudo, ou me sinto que eu domino tudo, ou não preciso disso. Ah, isso que o pastor fala eu já ouvi, como o irmão falou, né? Por isso que a gente ouve. Por isso que você ouve a palavra toda hora, e às vezes é repetido, né? E Paulo fala isso também, né? Não me canso de escrever as mesmas coisas, né? De falar as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente esquece. Qual foi a mensagem? Dia, vou pensar assim, né? Do segundo domingo de 2021 que você assistiu. Você se lembra qual foi a mensagem do segundo domingo
de junho de 21? Você não se lembra. Talvez aí, se você anotou, você vai procurar depois, pra você saber. Por quê? Porque a nossa memória é assim. A gente só lembra realmente, parece, né? Coisas muito marcantes, né? Mas talvez se aquele culto foi marcante para sua vida, você vai lembrar. Mas o ponto é que a gente precisa constantemente a palavra em nossa vida. Nos voltar, né, à oração e aos ensinamentos do Senhor para fixar isso em nosso coração. A questão é que a gente quer assim, ó, rápido. É como no celular. No celular você resolve tudo rápido. Mas na questão espiritual, ela vem de esforço, ela vem de batalha, ela vem de suor, ela vem exatamente de você se dobrar diante de Deus, em humildade, e de você fazer isso com constância, certo? Então a questão é que eu não posso me achar, né, no direito de dizer que eu estou bem espiritualmente, não preciso crescer mais, pastor, e essa mensagem não é para mim, ponto final. Porque no fim de tudo, a maturidade espiritual é uma ordem, não é uma opção. Você não tem que dizer assim, ah, pastor, se eu quiser, né? Não, não é se eu quiser. Você precisa. Você foi feito salvo, né? Creu em Cristo e foi transformado pelo Senhor para ser conforme a imagem de quem? Do seu filho, do filho dele, Jesus Cristo. Então Deus está trabalhando isso na sua vida, certo? Então por isso não é uma opção, é uma ordem. Ele vai te formar o filho dele. Nesse sentido, há uma provisão de Deus em nossa imaturidade, que foi o que os alguns irmãos falaram. Pastor, mas eu falho, eu sou fraco. Eu olho para mim e falo assim, Senhor, né, que lixo que eu sou, né? Que coisa terrível. É, é, parece que assim, parece que eu não sou salvo, né? Que é uma luta constante, é uma batalha e às vezes eu caio. E aqui, irmãos, a gente tem que lembrar que Deus dá a provisão para nossa em nossa imaturidade. Deus sabe quem nós somos. Ele não nos salvou à toa. Ele não nos salvou porque nós somos os melhores. Ele não nos salvou porque assim, ele falou, não, Ademar é um sujeito perfeito. Eu vou salvar ele porque ele é um sujeito maduro. Esse aqui sim, ó, é diferente. Nesse mundo é assim. O mundo é assim. Você vai fazer uma prova de concurso, a prova de concurso quer pegar os melhores. Qualquer concurso. Ele quer pegar os melhores para aquela área. Só que na vida cristã, com relação a Deus, é diferente. Deus não pega os melhores. Deus busca os piores. Para que ele, pela misericórdia e graça dele, ele transforme esses piores nos melhores. Então, irmãos, a gente tem que ter essa consciência que, porém, né, mesmo quando eu, como um cristão, tenho falta fé, né, e eu falho na minha caminhada cristã, Deus proverá o que é necessário para que esse cristão, eu, né, me levante e continue a caminhada. Não é à toa que a gente cantou agora o hino 77, né, os passos do justo. Porque é isso que está lá em Salmo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. E aqui, claro, o homem bom aqui é o homem transformado pelo Senhor, né? Então, o Senhor firma os passos do homem que é bom, do homem que é temente a ele. E no seu caminho se compraz, certo? E traz esse homem para poder sentir a alegria no caminho do Senhor. E é o que acontece com a gente. Você tá triste. Ó, pastor, eu tô triste. Você vai rodopiar em tudo quanto é lugar para buscar a sua felicidade. Muitas vezes a gente faz assim, né? Ah, eu tô triste, vou ali para poder ver se eu consigo resolver isso. E não resolve. Porque você, como um cristão, você só se compraz em Deus. Você só tem a sua alma transformada, a sua vida transformada, as questões que perturbam o seu coração transformados em Deus. Nada mais, nada menos que Ele. Então, só no caminho do Senhor é que a minha alma se compraz. E ele termina dizendo, né? Se cair, se esse homem, se essa mulher, cristão, falho, fraco, se cair, não fica prostrado. Porque é uma promessa aqui, porque o Senhor o segura pela mão. E o Senhor sabe disso.
Ele sabe que você vai cair. Ele sabe que você não vai plenamente continuar a sua trajetória cristã correndo a 100 por hora, sem que você não tropece em alguma coisa e caia. Você vai cair. Mas só que a promessa dele é aquele que ele vai te levantar e vai colocar no prumo de novo, na direção de novo, para que você possa correr, continuar a corrida. Nós temos que agradecer a Deus por essa provisão, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A cruz de Jesus Cristo é a provisão de Deus para o nosso perdão e contínua purificação quando falhamos em nossa maturidade. É por isso que existe a cruz. A cruz de Cristo não é só um símbolo, Cristo morreu. Não! A cruz de Cristo é a misericórdia de Deus para a sua vida. Para nesses momentos em que você se sente um lixo, né? Uma imundícia, um trapo de pano sujo, você olhe para a cruz de Cristo e você encontre a misericórdia que te resgata da sua queda. Por isso, irmãos, nós não devemos nos desanimar ou nos entregar, mas precisamos nos apoiar no efeito que a cruz tem sobre as nossas vidas. E é por isso que eu falei sobre meditar no Evangelho. Ah, pastor, mas eu já fui salvo, mas você precisa do Evangelho todos os dias na sua vida. Você precisa olhar para quem você era, para de onde Deus te tirou, para onde ele tem te colocado. Você tem que olhar para sua miséria e chorar por ela todos os dias. E pedir a Deus e clamar a Deus que te dê essa visão grandiosa a respeito da cruz dele. Essa cruz que te salvou. Porque se você não faz isso, se você não dá valor ao prêmio maior que Deus te deu nessa vida, que não foi sua casa, sua família, seu carro ou qualquer outra coisa, mas sim a sua salvação, se você não olha para isso como aquilo que vislumbra os seus olhos, você não vai crescer. Porque no fim das contas é isso que vai te manter de pé. É por causa da cruz que vamos viver a eternidade. Então, irmãos, é importantíssimo que você medite sobre a cruz. Se você não medita, se você só está querendo um Deus que te dê as coisas e resolva tudo que você está querendo no seu coração, não é o Deus que eu estou pregando. Não é o Deus dessa igreja. O Deus dessa igreja é um Deus que te chama para a eternidade, para que você olhe para lá. O Deus dessa igreja é um Deus que, sim, te transforma aqui, mas não às vezes da maneira como eu e você nós queremos, mas da palavra dele, do jeito dele, que passa pela cruz. Por isso que você tem que refletir nisso. Por isso que você tem que voltar os seus olhos para essa bendita promessa que é a cruz de Cristo. A provisão que ele te deu. Quanto mais, então, meus irmãos, nós desejamos agradar a Deus, mais desapontados ficaremos quando tropeçarmos em nossa caminhada com Ele. E é isso que vai acontecer. Vai acontecer isso. Porque quando você não está próximo de Deus, você não consegue ver as suas mazelas. Você não consegue ver quão terrível é seu coração. Mas quando você se aproxima de Deus, você se torna sensível. Você se torna mais compungido e contrito e quebrantado como Ele quer. E aí, quando você tropeça, isso vai doer mais na sua vida. E você vai correr para Deus de novo. E vai te pedir, Senhor, me livra. E é esse jeito que Ele quer que você viva. Porque só assim você vai criar fé. Só assim você vai criar obediência. Só assim você vai crescer na palavra dele. Certo? Nós vamos passar por isso. A gente vai ficar desapontado todas as vezes que a gente, puxa, pequei contra meu Deus, que é isso, não posso. Pois é, mas é essa condição que ele quer da sua vida. Ele não quer que você tenha uma vida relaxada. A maturidade cristã é isso. É reconhecer não somente grandes erros, mas também pequenos erros na sua caminhada. E nesse sentido, nós devemos nos lembrar que o Senhor conhece o material que somos feitos. Ele mesmo disse, né? Nós já até
meditamos nesse salmo e recitamos, e a gente, vamos dizer assim, até colocou isso como um motivo para decorar, né, o salmo, Salmo 103, 13 e 14. Ele diz: Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe que somos pó. O Senhor sabe. E ele se compadece de nós. Mas é isso que ele quer. Ele não quer saber se, Senhor, eu não sou perfeito, então não te mereço. Não é isso. Isso é obras, né? Se você for julgar que você merece, que Deus merece você, ou que você merece Deus, pelo que você faz, você está quebrado. Isso é obras. Mas o fato que ele se compadece de você é o motivo pelo qual, na sua queda, você se aproxima de Deus. Dá para entender, irmãos, isso? Porque é isso que vai fazer você crescer em maturidade cristã, certo? A maturidade cristã não é você fazer tudo certinho, não, fazer tudo certinho aqui. Tudo bem, obviamente nós queremos fazer tudo certinho, mas a maturidade cristã consiste em identificarmos os problemas da nossa vida, como passamos na atividade, e que os irmãos foram muito bem em expor aqui algumas das suas situações. E você olhar para essas situações e clamar a Deus, e pedir a Deus: Senhor, me livra disso, me livra dessa falta de fé, dessa incredulidade, me livra dessa falta de compromisso em poder obedecer a tua palavra, me livra dessas coisas, Senhor. E quanto mais você vai pedindo e clamando para Ele, mais Ele vai te fortalecendo, mais Ele vai te sustentando, mais Ele vai te levando a um quebrantamento e que você vai crescendo em maturidade. E é isso. Maturidade cristã não é você, não, eu vou abrir a Bíblia aqui, olha, marquei aqui, ó, 30 devocionais certinho no mês aqui, ó, que eu, olha, agora cresci em maturidade. Por quê? Porque eu li os 30 dias do mês a Bíblia. Olha, cresci em maturidade. Não. Crescer em maturidade realmente é ler palavra, oração, é tudo isso. Mas é tudo isso transformando meu coração. É tudo isso sendo aplicado na minha vida. É tudo isso moldando a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Senão, a gente vai ser só meramente religiosos. Ó, já fiz o que Deus pediu, né, pastor? Ele não pediu que eu lesse a Bíblia, eu já li. Ele não pediu que eu orasse, eu já orei. E não é isso que ele pede. Ele pede que você viva aquilo que ele te pediu para viver, certo? Ele conhece a sua estrutura e vai te capacitar para isso. Lucas 9, 23 a 24 diz assim: Dizia a todos, Cristo, né, dizendo: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, e note o que ele diz: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, esse esse versículo é bem interessante, porque o convite que Deus nos faz não é um convite de facilidades, não é um convite de vida fácil, que geralmente a gente encontra nas redes sociais. Olha, faça isso aqui que vai tudo resolver, né? Aplique não sei quantos, né? Aplique R$ 1.000 que você vai ter 1 milhão. Nessas propostas malucas que você encontra por aí, né? Que você ouve por aí. Não! A propaganda que Deus faz para mim e para você, no convite que ele faz, é isso: olha, se você quiser ser salvo, você vai precisar perder sua vida. Se você quiser ser salvo, né? Você vai ter que tomar dia a dia a sua cruz. A condição de um crente, de um salvo verdadeiro, é levar a sua cruz todos os dias. É caminhar como ele caminhou. E é bem interessante aqui, né, essa ideia de aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. A gente pode fazer uma espécie de uma analogia aqui, que perder a vida, ou perder essa vida aqui, né, essa vida terrena, é a mesma coisa de que perder o nosso estado de maturidade.
Porque enquanto nós estamos vivendo nessa vida, desse jeito, fazendo o que nós queremos, subjugados ou dominados pelas coisas do presente século, nós estamos vivendo um estado de imaturidade. Correto? É, certo? Porque nós estamos colocando nosso coração em coisas que vão passar. E isso é imaturidade. Porque eu sei que tem uma coisa que não vai passar, que é eterna e que vai durar, que é o tesouro verdadeiro e real. Então, o ato de eu salvar a vida, que é o que diz aqui na palavra, é o próprio ato de alcançar a maturidade, porque através da nova vida que nós temos em Cristo, nós sim alcançamos a maturidade, que a nova vida dele é uma vida que é madura. É uma vida, por exemplo, claro, em que nós crescemos em maturidade. Nós avançamos, é uma vida que ele promete que seremos maduros. Diferente da nossa vida terrena, que é uma vida cheia de vaidades. E alguém que é imaturo é alguém que não sabe perceber a realidade. O imaturo, ele não sabe perceber as coisas. Ele não sabe perceber o valor das coisas. Para ele vai olhar para essa vida como tudo, enquanto que daqui a pouco ele vai se ver dentro de um caixão. Enquanto que aquele que tem a Cristo, ele vai ver que isso tudo não vale nada, porque o tudo é Cristo, porque depois dessa vida, depois que ele morrer, haverá uma eternidade. E essa sim tem valor. O imaturo não consegue perceber isso. Então, irmãos, é preciso tomar a cruz que nos leva à maturidade todos os dias. A maturidade cristã envolve caminhar passos pequenos de cada vez na fé. Como também os irmãos falaram, né? Não é rápido. Não vem assim, pastor, olha, deu um salto grande na minha maturidade. Olha, ontem eu não orava nem por um minuto. Hoje eu já passo 3 horas orando. Não, não é de um dia para o outro que isso ocorre. Mas sim pequenos passos com constância. Que é todo dia você fazer o quê? Carregar a cruz. E todo dia que você carregar a sua cruz, você vai se acostumar com o peso dela. E acostumando com o peso dela, você vai ficar forte. E você vai conseguir carregar ela mais. Agora, se você não toma a cruz, se você não, eu quero crescer espiritualmente, mas não quer levar a cruz. Não, eu quero que Deus resolva mesmo, mas não quer levar a cruz. Não, mas assim, eu tenho que fazer uma campanha aqui, né? Passar um óleo aqui. Não, é levar a cruz. Não tem campanha, não tem óleo, não tem essas feitiçarias gospel aí. Não tem essas coisas. É levar a cruz. Porque levar a cruz vai fazer com que você crie músculos espirituais. E você vai conseguir dar passos em direção ao crescimento da sua fé. Então, aí vamos falar aqui algo mais prático. Ações práticas para crescer em maturidade. Eu queria, pelo menos, dar umas pinceladas nisso antes da gente poder terminar. Primeiro, como podemos crescer em maturidade na palavra? Certo? Como podemos crescer em maturidade na palavra? Primeiro, o crescimento na palavra vem com a constância em sua meditação. Então, não apenas uma leitura, mas uma reflexão profunda e aplicada diariamente. Então, é isso que vai fazer com que eu cresça em maturidade. É a constância em que eu me dedico a ler, não somente ler, mas ler meditando e aplicando e refletindo essa palavra na minha vida. É como os irmãos acabaram de fazer. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo tantos homens que tiveram fé, olho para Hebreus 11, vejo tantas histórias de fé, e eu comparo isso com a minha vida e falo assim, mas como, né? Como esses irmãos, como essas pessoas conseguiram e eu não? E eu tenho que meditar nisso,
porque eu vou fazer através disso o meio de que também eu cresça em fé como eles cresceram. Eu tenho que me aprofundar nisso. E Salmo 1 e 2, se alguém, se um irmão ou irmã puder ler, eu agradeço. Vai exatamente nos apontar para essa direção. O que que diz lá esse Bem-aventurado o Salmo? homem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, note, aqui há um contraste, né? O Salmo primeiro diz, olha, bem-aventurado, né? Tem aqui dois tipos de homem. Tem aquele homem que está ali colado com os ímpios, está ali colado com as más companhias, ou com ideias erradas, com filosofias erradas, com pensamentos errados, escarnecendo na irreverência das vaidades dessa vida, nas imoralidades dessa vida, né? Nas gaiatices dessa vida. Mas tem um outro homem que, ao invés de gastar todo o seu tempo e o seu interesse nessas coisas, ele gasta, ou melhor, ele investe, né, o seu tempo em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o bem-aventurado. Não aquele que anda segundo o conselho dos ímpios, mas aquele que se detém na palavra de Deus, que busca o seu prazer na palavra de Deus, a sua alegria na palavra de Deus. Esse que busca de dia e noite ao Senhor. Isso é o quê? Constância, reflexão profunda. Ele se aplica a isso, ele se dá a isso. Esse sim é um homem bem-aventurado. E aí a pergunta é: mas como eu vou crescer em maturidade? Se talvez eu tenha ficado aqui toda hora, olhando as gaiatices da vida, olhando as vitrines de tanta porcaria que tem no mundo, me dedicando ou me doando a entender as coisas da vida aqui, as vaidades dessa vida, ao invés de me aprofundar no conhecimento do Senhor. Essa é a meditação que temos que fazer. E aí eu queria deixar um modelo de estudo e aplicação aqui para os irmãos, bem importante. Alguns irmãos já me perguntaram, pastor, como eu posso fazer um devocional bom, né, que não seja só ler o pão diário, ou ler algum outro, ou um outro devocional, ou fazer uma leitura da Bíblia, mas sem um nexo, sem uma ligação com a minha vida. O que que poderia me ajudar? E aí, claro, tem alguns estudos, até a Suene também conhece alguns estudos indutivos, né? Em que você lê a Bíblia, e vai respondendo perguntas e tudo mais. Mas eu gostaria de apresentar uma aqui que é bem simples e fácil, que você pode começar amanhã com um papel e uma caneta, né? Com um caderninho e uma caneta, certo? E esse modelo aqui, o modelo TEOS, é um modelo como se fosse um diário de meditações da sua vida, que é o que geralmente os crentes, né, da antiguidade faziam. Eles faziam um diário de meditações, como, por exemplo, o David Brainerd, né, que escrevia o seu diário. Então, é nesse formato. Então, como é que funciona o Theos? Primeiro o T quer dizer tema, né? Theos, vamos pensar aqui, né, do grego, né, Deus, né? Então, tema. Ou seja, qual é o assunto do texto? Então, eu peguei um texto para poder ler, um texto bíblico. Qual é o assunto daquele texto? Então, eu vou lá, na minha leitura, eu vou descobrir qual é o assunto e vou colocar ali. Não precisa ser nada teológico, tá? Mas aquilo que você está entendendo daquele texto ali naquele momento, certo? E você coloca ali. Qual o assunto do texto, certo? Depois, é o ensino. O que que aquela passagem está ensinando? Que eu compreendi daquela passagem? O que aquela passagem está ensinando? Né? Quem são os personagens? O que está sendo dito aqui?
Então é abordando esse sentido. O que que a passagem está ensinando, certo? E você escreve lá. Olha, a passagem ensina isso, fulano de tal falou para fulano, o Senhor Jesus disse para tal pessoa isso e aquilo outro, e é, né, certo? Depois, o O é uma ordem, ou seja, quais versículos trazem uma ordem, um princípio que devo obedecer? Até o E, você está olhando para o texto. A partir do O e do S em diante, você vai aplicar isso à sua vida. Qual é a ordem? O que que essa passagem aqui, o que que esse texto bíblico ele me ordena a fazer? O que que desse ensino da passagem eu extraio de uma ordem para a minha vida que eu devo fazer hoje e olhando para a sua vida hoje, certo? E depois o S, que é o sentido. Ou seja, qual o sentido ou o significado daquela passagem lida no atual momento da minha vida? O que que essa ordem, o que que esse ensino, o que que esse tema tem a ver com a minha vida hoje? O que que eu aprendo dessa verdade que está nesse texto que eu devo aplicar hoje na minha vida? E aqui você pode expor, olha, né, eu tenho vivido de tal maneira que é diferente do que esse texto diz. Eu tenho me expressado, tenho tido essa atitude que o texto diz que eu não devo ter. E aí você expõe. E aí se torna o seu diário espiritual, né? Geralmente já viu como era diário, né? Antigamente que as pessoas faziam, né? Contando, olha, hoje eu tomei água, né? Às 8 da manhã. Depois fui passear, né? Não sei se as pessoas faziam isso, né? Mas escreve ali as suas meditações, o que aconteceu naquele dia. O diário é isso, né? Briguei com fulano, né? Tal hora, né? Não sei se alguém fazia isso. Mas é a mesma coisa, só que você aplicando a sua vida espiritual. Então, é um método, é um modelo que você pode usar. E eu acho que é um modelo fácil e de muito valor, porque você vai fugir aí dos devocionaizinhos aí montadinhos, né? Bonitinho já, que vem ali bonitinho, que nem uma papinha na sua boca, e você vai escrever. E à medida que você escreve, você vai extraindo do seu coração aquilo que você está entendendo, aí sim vai ocorrendo as mudanças. Deus vai trabalhando com aquilo na sua vida. Então fica esse modelo aí. E depois, como podemos crescer então em maturidade na fé? A fé vem na medida que não apenas medito, mas confio naquilo que leio na palavra com todo o meu coração, que foi aquilo que alguns irmãos falaram agora há pouco. Então a fé vem disso, certo? A fé vem dessa aplicação. Eu li a palavra, mas eu tenho que aplicar ela agora. Eu tenho que confiar naquilo que ela está dizendo. Ou seja, a palavra de Deus, quando eu exerço fé, ela deixa de ser meramente informacional, né? Ela não é tão somente informacional, mas ela passa a ser viva, porque agora eu exerço aquilo que ela está dizendo. Ela sai das letras aqui e ela acontece na minha vida. Ela se realiza, como diz lá em Hebreus 4:12. Alguém pode ler esse versículo? Hebreus 4:12. Hum. Hebreus 4:12. O que diz lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E é esse o objetivo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para poder exatamente te ferir naquilo que você precisa, é aquilo que precisa ser extraído da sua vida. Ela vai ali, ela chega, ela é viva e eficaz, ela penetra, ela divide, ela faz discernimento na sua vida. E isso só pode acontecer quando você exerce fé a ela. Não somente quando você lê, mas quando você aplica isso. Ela se torna essa espada poderosa na sua vida, certo? E aí, exercer fé é como
por exemplo, né? É, aí fugiu, né? Ih, cortou aqui as letras, né? Mas eu vou ler aqui na minha, no meu papel, tá? Exercer fé é como saltar nos braços do Pai, porque ele disse que vai segurar. Você só salta nos braços do seu pai quando criança, né? As crianças só saltam nos braços dos seus pais quando criança. Por quê? Porque eles confiam, essas crianças confiam de que o pai vai segurar. Porque o pai disse a elas: eu vou segurar. Então, por isso elas saltam. Então, exercer fé, como a palavra de Deus nos pede, é isso. Aquele, portanto, que exerce fé, ele está confiando que Deus vai cumprir o que diz. Conforme a gente encontra lá em Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando eu compreendo a palavra de Cristo, quando eu confio nessa palavra de Cristo, né, aí ocorre a fé. E Tiago 1:22, em que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí, por fim, como então eu posso crescer na obediência? Como é que eu cresço na obediência? A questão é que a obediência é o resultado das outras duas áreas, da palavra e da fé. Você quer crescer em obediência? Foque em crescer, em meditar profundamente na palavra de Deus e em confiar na palavra, né? Ter fé. Ao fazer isso, automaticamente, você vai obedecer a Deus. Então, sem saber o que Deus quer de mim, que é entender a palavra, e sem confiar de que Ele sabe o que é melhor para mim, que é crer nessa palavra, ter fé, então eu não posso obedecê-lo. E é esse o mandamento que Ele nos deixou quando Ele foi é, assunto aos céus, né? Ele ascendeu aos céus. Lá em Mateus 28:19-20. Alguém que puder ler, agradeço. O que diz aí? Um texto bem conhecido. O texto do Ide, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que ele disse? À medida que, né, vamos levando a palavra e salvando as pessoas, eu vou fazendo esses discípulos, e esses discípulos precisam o quê? Eles precisam ser ensinados a guardar a palavra, guardar todas as coisas que ele já anunciou. E a palavra guardar aqui é a mesma palavra no grego para obedecer. É mesmo que dizer, olha, ensinando-os a eles obedecerem a tudo aquilo que eu disse para eles. E como é que então eu vou obedecer? Se eu ensinar a palavra. Se eu me dedicar a ouvir a palavra. Não há outro caminho. Por fim, meus irmãos, não desanime, né? Quando perceber que está sendo difícil para dar passos firmes na maturidade cristã. Satanás não desiste facilmente. Ele vai usar todos os meios, todas as formas que você imaginar, né? Satanás ali, obviamente, seus demônios, o mundo, todos os meios que ele pode utilizar ali através do mundo, das tentações da sua carne, né, das suas fraquezas, ele vai usar. Mas a questão é que não desanime. Por quê? Porque lembre de Tiago 4:7. Lá é dito que se eu me sujeito a Deus, se eu me coloco em submissão, em proximidade, perto de Deus, eu vou conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir. Eu não vou ceder às coisas que me chamam para a imaturidade. Eu não vou ceder àquilo que eu sei que é pecaminoso, que não agrada, que me leva cada vez mais a viver uma vida como uma criança e não como um homem, uma mulher na fé.
Então eu preciso, portanto, me submeter a Deus. Não desanime. Essa resistência tem que ser praticada com base no conhecimento sublime de quem é o nosso Senhor. Essa, esse é o alvo, mas também é a base. O alvo é conhecermos a sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas eu só vou resistir em crescimento e maturidade à medida que eu aplico o viver de Cristo na minha vida. Então, toda vez que eu vou aplicando o viver de Cristo na minha vida, eu vou crescendo em maturidade. Ou seja, quando vivemos mais como a maneira como Cristo viveu, aprenderemos a prevalecer nas lutas e somos ou seremos moldados à maturidade cristã. Então, se você quer ser maduro, se prepare para uma guerra. Se você quer ser maduro, se prepare para batalhar. Batalhar contra as tentações, batalhar contra seu orgulho, batalhar contra a sua pressa, contra a sua ansiedade, batalhar com tudo aquilo que te leva à imaturidade, né? Aqueles sintomas lá que nós vimos. Então, eu tenho que me preparar para poder batalhar com aquelas coisas que me levam àquilo. Porque só resistindo e prevalecendo nessas lutas, como Cristo viveu e prevaleceu quando esteve vivendo aqui, né, e passando pelas suas provações e tribulações, é que eu consigo crescer em maturidade. Amém?